Fala, povo lindo! Vamos tratar de um tema especial, que é o que antecede a Primeira Guerra Mundial, o imperialismo no século XIX. Tratamos de alguns pontos de vista sobre ele, trarei aqui de reforçá-los e acrescentar algumas informações que são muito úteis para efeito de prova. Temas atuais, temas que a gente pode fazer um link do passado, né, desse passado do século XIX com o presente do século XXI, e que a gente consegue fazer essa observância, talvez aí que justifiquem, infelizmente, posturas, enfim, que a gente vai aqui perceber claramente quais são. Tá? Então, trago você junto para mim, trata-se do imperialismo no século XIX, e para começar, te apresentarei o que é o imperialismo. O imperialismo trata-se de uma política de poder e expansão, dominação por parte de alguns países. Você só tem império se você tiver posses. Né? Não adianta você ser império de um quadrado. Não é. Você não é imperador. Você tem que ter muitas posses. E não se esqueça que a Revolução Industrial, ela lá em 1760, por aí, século XVIII, ela tratou de criar uma espécie de ruptura. A partir de agora, as grandes nações, tais quais, a exemplo, a Inglaterra, elas precisarão, né, de terras para poder explorar. A gente está falando de uma postura capitalista, né, que não é agora só um capitalismo comercial, mas um capitalismo industrial. Tal capitalismo visa o lucro e nada melhor do que sempre lucrar um pouco mais. Portanto, para uma nação como a mencionada Inglaterra, ter posses era muito interessante. Primeiro porque trata de oferecer produtos, matérias-primas para a sua industrialização. Né? Ela, de alguma forma, ela consegue explorar e fazer com que essa exploração se reverta em ganhos para si. Isso é o primeiro aspecto. Portanto, ocupar é prerrogativa básica para uma nação imperialista. Segundo, porque há de existir uma espécie de conurbação, né? Uma espécie de crescimento populacional muito desenfreado. As pessoas, as civilizações, tratarão de ocupar os centros, né? As cidades, as indústrias, e a proliferação, a progressão quase geométrica, vamos colocar, da população, fará com que seja necessário ter para onde escoar, libertar, né? Levar essa população. É numa dessas que os Estados Unidos serão, né, ocupados, a América do Norte será ocupada. Em outrora, seriam ingleses perseguidos pela sua visão religiosa, que a gente vai tratar em outro momento. Certo? Então, ou seja, escoar era algo necessário. Aliás, se você quiser usar de exemplo o que eu acabei de citar, os Estados Unidos, mais tarde chamado de Estados Unidos, essa América do Norte, ela durante muito tempo ficou lá míngua. Né? Você conhece essa história, a independência dos Estados Unidos de 1776. Ela ficou muito tempo quieta num canto, vivendo a sua vida, uma visão mais religiosa protestante. Tudo estava indo muito bem, obrigado, até que a Inglaterra decidiu pesar na mente, colocar mais impostos, fazer com que fosse extraído maior riqueza das suas colônias, tais quais a América do Norte, e isso desembocou, né, desencadeou a independência americana. Tá? Então, ou seja, eu não sei se você já percebeu, o imperialismo trata-se de uma postura por parte das nações, principalmente aqui europeias, de ocupar territórios em prol de explorá-los, em prol de ocupá-los e escoar a população excedente em que ela possua. Tá? Essas ocupações acontecerão de maneiras diversas e para isso a gente vai tratar daqui a pouquinho mostrando que tipos de ocupações eram possíveis ser desempenhadas por essas nações europeias. Mas enxergue antes disso que há um motivo também humanitário que é trazido por parte dessas nações imperialistas. Ou seja, entre aspas, humanitário. Né? Aqui faltou as aspas, mas enfim, um sentido ideológico que será trazido por eles. Para essas nações, a desculpa, né, o pretexto para se ocupar esses locais seria levar a civilização para os povos menos desenvolvidos. Em outras palavras, era ser soberbo ao ponto de dizer: eu sou nação desenvolvida, meu país está industrializado, a energia, as coisas estão acontecendo aqui. Você, que nunca provou, que nunca teve a chance, trará de aprender comigo. E aí, por isso, irei levar essa civilização para você. Logicamente, um ponto de vista extremamente preconceituoso,
né, de soberba, que uma cultura achasse ser melhor do que a outra, mas foi a desculpa utilizada no século XIX para ocupar essas regiões. E para embasar de forma até científica, não se esqueça que a gente tem o famoso Charles Darwin aqui, que dará origem, né, à expressão por entre esses ocupantes do darwinismo social. Em outras palavras, esse darwinismo seria uma espécie de iniciativa por parte das nações, eu vou passar aqui para você ver, de dizer que o branco ele seria mais desenvolvido do que o mongol ou o africano. Logicamente, há um racismo científico, que há uma visão que no século XIX imperou. Mas essa foi a justificativa utilizada. A ideia de que só existiriam 3 tipos de povos. Seriam estes, os caucasianos, aqueles brancos europeus desenvolvidos, né, como eles acreditavam, os mongoloides, que seriam aqui basicamente índios americanos e asiáticos, por fim, os negroides, tá? Que seriam aqui as pessoas, né, que ocupavam a região africana. Então, de posse dessa ideia, vai nascer uma espécie de ponto de vista de superioridade, ao qual talvez se justifique muito do que infelizmente ainda hoje acontece, que é o racismo, certo? Além dessa teoria de darwinismo, dessa ideia de que a espécie ela pode ser uma evolução de outra e que, consequentemente, estaria uma espécie à frente da outra, também entraremos aqui em aspectos que foram também observados, como a teoria do criminoso nato de Lombroso. Lombroso, na sua ânsia de estudar os crimes e as causas que aconteciam, ficou bastante conhecido por essa teoria, né, do delinquente nato. Ou seja, aquelas ideias de que características físicas, fisiológicas e mentais dos indivíduos demonstram se a pessoa tem uma predisposição a cometer crimes ou não. Pois é, pode parecer mentira, mas havia de existir aqui o Lombroso como um pensador que trouxe essa teoria para efeito de estudos, tentando vincular aqui a postura fisiológica, né, física e fisiológica, assim como o discurso das pessoas, como uma espécie de justificativa para a supremacia, a soberania de um povo diante do outro. Essa teoria será mais uma das teorias utilizadas, que ficará conhecida como teoria do criminoso nato. Tá? Então, eu não sei se você percebe, mas há uma inversão, há uma saída do foco. Se de repente em outro momento você era responsabilizado pela sua ação e consequentemente a punição existia, agora você tem uma espécie de visão trazida, defendida por Lombroso, de que há um viés de pessoas, né, um nicho de pessoas que tem uma maior probabilidade e, consequentemente, você atribui uma predisposição a cometer crime. Então, você tira do foco a ação e passa a observar agora o agente. Tá? Então, isso, claro, na Itália, por exemplo, se criou um pouco, mas isso não foi muito adiante, claro. Mas era mais uma das teorias existentes. Esse foco, esse desfocar da ação para o indivíduo foi uma das tentativas no século aqui que a gente está mencionando, do imperialismo. Beleza? Além dessa teoria, para terminar e não me prolongar, havia de existir também a eugenia, uma espécie de justificativa genética. É quase muito parecida, né? Você pode olhar assim no primeiro momento e achar que tem a mesma ideia da teoria do Lombroso. Mas aqui é uma questão de superioridade genética. Então, assim, há uma explicação voltada a uma área que não domino, que é o lado da biologia. Tá? Então, assim, ou seja, um sujeito seria mais evoluído geneticamente que outro. Essa teoria será chamada de eugenia. Beleza? Bom, as formas de ocupação dessas nações para supostamente levar essa soberania, esse lado superior, essa soberania às colônias. Como seriam? De um lado, você pode enxergar que nações europeias irão ocupar-se através de colônias. Essa é mais fácil de compreender, você já está mais do que acostumado, tenho certeza. A segunda forma é o protetorado. A terceira, a área de influência. Ok? Qual seria a diferença, Renato? A colonização, você já supõe, é a ocupação, administradas diretamente pelo Estado europeu que ocupasse aquela região. Então chegava e dizia, perdeu, eu vou ocupar você. Isso é a colonização. A segunda forma é o protetorado. E aqui a gente conserva, os europeus conservavam essas chefias locais
e se aliavam, né? Você percebe aqui, ó, conservavam-se as chefias locais aliadas ao governo estrangeiro. Em outras palavras, chegava para os caras e diziam assim, ó, velho, você perdeu seu território, mas eu não vou ocupá-lo, eu não vou usar da força. Eu só quero que você entenda que se você não fizer, né, acordos, que a gente vai perceber aqui, até na área de influência com maior pesar, mas se você não deixar que de certa forma eu influencie a sua economia e possa explorar você, eu posso até ocupar, fazendo aqui uma colonização. Então é melhor que você seja meu protegido, vamos chamar assim, meu protetorado. E isso faz com que você não sofra amanhã depois a colonização de outro país europeu. Então é melhor você ter a sua chefia mantida, sob minha influência, né, eu vou aqui direcionar, do que você estar à míngua, estar à deriva e de repente outra nação europeia decidir te ocupar. Vai ser muito pior. Tá? Então o protetorado era uma segunda maneira de fazer essa exploração. Perfeito? A última maneira, a área de influência, trata aqui de acordos que serão tidos como acordos iníquos, ou seja, tratados que não são vantajosos para quem está sendo imposto a assinar. Em outras palavras, há de existir aqui países que vão ocupar com governos formalmente autônomos, mas submetendo esses locais ocupados a acordos que não são vantajosos, desiguais. Então vão, sob coação, né, sob imposição, dizer, ó, para você pode não ser vantagem, mas é como eu quero. Do contrário, eu posso lhe ocupar, eu posso vir com minha tropa, eu posso fazer diferente. Então acaba que essa área de influência será desrespeitosa também no sentido mais financeiro. Tá? E não há conservação da chefia local como há de existir no protetorado. Beleza? Bom, se você compreendeu até aqui, estou tratando do século XIX, posturas por parte das nações europeias de crer na sua superioridade, né, superioridade da raça, dividindo aqui entre caucasianos, mongoloides, negroides, a nação mundial, e dizendo que há formas dessas nações ocupar. Seriam colônias, protetorados ou áreas de influência. Tudo para conseguir, principalmente, explorar a matéria-prima e também fazer o escoamento populacional daquele excedente populacional que ele não tinha interesse que se mantivesse. Uma espécie de limpeza. As pessoas que não quisessem, que eles não quisessem manter, eles trariam de, né, colocá-las a ocupar as regiões que seriam regiões colônias desses. Certo? Se você entendeu até aqui, vamos comigo continuar. Aqui na sua tela você tem uma imagem, por exemplo, do que seria o continente africano. Deixa um segundinho para você observar o quanto que essas ocupações se deram. De amarelo você vai ver a França como um dos que também mais ocupou, talvez perdendo aqui para o que seria a Inglaterra. Tá? Então na sua terra você tem ali o Reino Unido, que seria mais rosa, né? Acho que na sua tela aparece como rosa. Seria aqui a Inglaterra, que ocupou muitas das regiões africanas, impossibilitando, por exemplo, fazendo com que a África não fosse um bloco monolítico. Né? Então você tem uma região ocupada por diferentes povos, diferentes idiomas, um sentimento nacionalista que não existe porque ultrapassou a fronteira, é uma outra nação, é uma influência de um lado inglesa, na outra pode ser francesa, espanhola, enfim. Mas isso impossibilitou, né? Até talvez um próprio time de futebol, um exército próprio, um sentimento de pertencimento, isso é muito importante nacionalista. Tudo isso deixou de existir por conta dessa ocupação que se deu. Renato, essa ocupação aconteceu no século XIX. Ela persiste. É claro que haverá de existir a descolonização da África e da Ásia. Traremos isso mais tarde. Isso só haverá de acontecer pós a Guerra Mundial. Né? A gente pode colocar aqui basicamente quando a Segunda Guerra. Acho que a Primeira Guerra para lá já começa a haver uma descolonização, principalmente por questões financeiras. Né? Mas isso é cena de próximo capítulo, é quando você vai enxergar que essas nações europeias, por terem envolvido-se em conflitos de proporções como foi a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial e mais tarde a Segunda, não terão mais o dinheiro no bolso para poder fazer a manutenção dessa imposição. Tá? E aí a gente vai perceber isso daí. Porém, aqui no século XIX, foram sim massacrados, desrespeitados, principalmente o continente africano e asiático. Beleza? Na Índia, a gente pode usar como exemplo que a Índia tinha toda a sua vida pronta.
Um comércio rico, abundância de tecido, tudo estava indo muito bem, né? Havia tudo tranquilo, até que a Inglaterra decidiu estipular ali um protetorado. Ou seja, há de existir uma espécie, se antes essa Índia fornecia material para a Companhia das Índias, aqui a Inglaterra tratou de dizer não, eu quero isso aí. Esse monopólio de tecidos ele não vai mais acontecer. Eu exijo aqui um protetorado. E ao fazer isso, a Inglaterra, não se esqueça que começou a sua revolução industrial na fábrica têxtil, trará de utilizar desses materiais a fim de fazer seus próprios produtos. E claro, em proporções industriais, o que permite o barateamento desses tecidos. Em outras palavras, haverá de existir uma difícil concorrência entre indianos e ingleses que faziam essa produção em larga escala, enquanto os indianos não tão larga assim e cobravam mais caro. Ficou difícil a concorrer. De maneira que a Índia sofrerá na pele e chegará ao ponto de ter que comprar produtos da Inglaterra. Veja que complicado. Né? Então, com o tempo, a Inglaterra passou a comercializar tecidos em grandes quantidades, de maneira que a Índia acabou não tendo a chance de concorrer, como você acabou de ler na sua tela. A Índia não gostava dessa presença inglesa e, como se não bastasse a questão econômica, a Inglaterra tratou de impor a sua cultura entre os indianos. Criou escolas, por exemplo, no padrão europeu, naquela visão que a gente acabou de mencionar de superioridade. Tá? Criou escolas, forçou as pessoas a aprender o idioma inglês e penetrou-se na região. Fizeram até lei, né, que se algum líder daquela localidade da Índia viesse a morrer, a região seria ocupada automaticamente por um governo inglês. É uma tentativa desenfreada de ocidentalizar essa região, não resta a menor dúvida. Daí você já consegue mensurar o quanto isso teve consequências. Na China, a China vai sofrer bastante. Assim como outras nações, a China era um império fechado, né? E esse imperialismo trouxe aí uma espécie de desrespeitar imenso também. O governo centralizado do imperador fazia com que a China não olhasse para a Inglaterra com o menor interesse por ela. Mas a Inglaterra olhava para a China e via uma região de população gigantesca. Então, para ela, era só uma questão de tipo, bom, se eu conseguir penetrar naquela região, eu vou conseguir fazer o quê? Vender meus produtos com larga escala. Eu vou ficar mais rica do que eu já sou. Então, para a Inglaterra era uma questão de olho gordo, querer ocupar aquela região. Para a China era uma questão de preservar sua cultura. E aí, essa é a grande questão. Quem vai vencer esse dualismo? Então, viviam muito bem os chineses, mas quando a Inglaterra decidiu, então, impor, já era. A guerra será chamada de Guerra do Ópio e ela será dividida em dois momentos distintos. A Guerra do Ópio I e a Guerra do Ópio II. E o que é o ópio? O ópio é extraído da papoula, é uma droga muito forte que os chineses gostavam muito, né? Os utilizavam muito, gostavam talvez não seria, enfim. A Inglaterra é quem contrabandeava, veja só, não tendo o que contrabandear, é isso mesmo. A Inglaterra vai penetrar no comércio chinês a fim de comercializar drogas. Deu para perceber? Então, quando o imperador soube, decretou que a droga ela era ilegal. A Inglaterra ficou ofendida e começou ainda mais fortemente a impor esse ópio. A Guerra do Ópio I foi quando, havendo a proibição, a Inglaterra venceu ali na disputa e impuseram o Tratado de Nanquim. Nesse tratado, a China teria que abrir alguns portos, veja mesmo, alguns portos e ceder territórios por ter ido de encontro aos ingleses. E ao ceder território, os ingleses nessa região acabaram legalizando o tráfico de ópio na China. Veja que desrespeito àquela nação. A Guerra do Ópio II, a China vai capturar um navio inglês, ou pelo menos assim a Inglaterra vai entender, e a Inglaterra nitidamente declarará guerra novamente. Foi a segunda Guerra do Ópio, né? E nessa tentou impor outro tratado que era legalizar o consumo dessa droga, né? O acesso aos ingleses e ceder territórios. Ingleses queimam o palácio do imperador, matam um bocado de gente e obrigam até a Inglaterra a pagar a indenização por isso. Esses acordos serão bem desrespeitosos para os chineses, de forma que até serão obrigados a, nesse ceder território, o Japão acabará por se aproveitar. Por falar no Japão, o Japão aproveita esse momento, como eu disse, e com o apoio de parte, né, da Europa, ele vai invadir a região que tomou do território chinês.
A Manchúria, por exemplo, é uma dessas regiões. A China acabou sendo dividida, né, repartida, e você sabe que tudo que segrega é mais fácil de conquistar. Toda aquela unidade que existia na China, ela deixa de existir pela ganância dos ingleses de ocupar essa região e tratar de fazer seu comércio, de ganhar dinheiro e utilizar-se disso como viés, até mesmo utilizando do ópio. Esse Japão vai abrir uma postura diferente dos demais. Abriu comércio para os Estados Unidos e o novo imperador, por exemplo, na era Meiji, como será conhecido, tratará de tentar fazer o caminho inverso. Ao invés de tentar barrar, tentou ocidentalizar o Japão. Em outras palavras, o Japão será, logo que, ainda que tardiamente, vai ser mais um dos que irão tentar ocupar territórios vizinhos. Tá? Então, a mudança de capital, a escola nos padrões europeus, uma nova constituição com base na Constituição alemã. Os japoneses foram estudar na Europa. Ao invés de virar um país de influência ou dominado, ele se industrializou e saiu na caçada por novos territórios junto com a Europa. Travou guerras com a Rússia, com a China, avançou por todo o Pacífico. Essa será conhecida como a Era Meiji, já foi cobrado muito em prova. É interessante você observar do que se trata. Beleza? Os Estados Unidos também terão postura semelhante. Mas a diferença dos Estados Unidos para os demais países é que eles não oprimiam os colonizados. Você sabe que isso gera custo, né? Acho que não seria tanto do interesse dos americanos. Se limitou a fazer acordos e tomar territórios, exceto no caso de Cuba, né, que era uma colônia espanhola. Os Estados Unidos estabeleceram uma influência nela através da chamada Emenda Platt, que é a política do Big Stick, né, do grande porrete, como é conhecida. Ou seja, intervir militarmente em outros países para garantir com que seus interesses fossem feitos, né, fossem alcançados. A política do porrete era a ideia de que a América ali teria que ter uma garantia, nem que fosse a força por parte dos americanos, para os americanos, beleza? Bom, a África, como você viu naquele mapa, ela foi dominada por vários europeus, né? Vários países europeus. Riquezas e produtos naturais serão explorados. A ausência desses exércitos para lutar até mesmo contra esses ocupantes, né? Esse período do imperialismo também será chamado de neocolonialismo. Então, na visão da África, a divisão nunca levou em consideração características dos povos ou étnicas. As pessoas, os países europeus simplesmente chegavam e dividiam, passavam a linha e diziam: até aqui é meu, até aqui é seu. Então, sem respeito sequer, né, ao idioma, às famílias e tudo mais. Foi muito opressivo. Conflitos étnicos, por isso que a África é muito fraca, né, militarmente falando, e politicamente também não há uma unidade garantida. Foi disso que a gente tratava. Então, não sei se você percebeu, mas o imperialismo é essa política de ocupação do século XIX. Lembra vocês, a gente já tratou aqui das unificações, né, tardias. A Itália e a Alemanha tratarão de demorar muito para sair nessa corrida. E quando vier a sair, todos esses países europeus já estarão ocupados. Né? Os europeus já terão ocupado a África e a Ásia. E, portanto, a Itália e a Alemanha, ressentida por isso, irá para cima. Será justamente o motivo principal da Primeira Guerra Mundial. Então, se você quiser entender a Primeira Guerra Mundial, basicamente, aqui está o grande motivo. A política imperialista por parte dos europeus e a Alemanha e a Itália se unificando tardiamente, decididas por querer uma fatia dessa exploração, uma fatia desses territórios, desses continentes, não tendo a possibilidade porque estavam já ocupados. Afinal de contas, a unificação tardia da Alemanha aconteceu em 1870 e da Itália em 1871. Então, visto que comparativamente a outras nações europeias estava tarde demais, esses territórios já estavam todos ocupados. Então, o conflito vai ser a grande maneira encontrada, né? Se é que a gente pode chamar assim, para que houvesse uma espécie de igualar. Beleza? É isso, fico por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.